Amém, glória a Deus. Que noite maravilhosa, né, galera? Você pode dar mais um aplauso aí para Jesus? Glória a Deus. Deus está fazendo algo aqui. Você já percebeu isso? Existe um mover de Deus, um agir de Deus aqui nessa noite. Glória a Deus por esse testemunho, glória a Deus por esses louvores, por tudo que Deus já falou aqui no nosso meio. Hoje é Pizza Night, uma noite especial. Você que está nos visitando, seja bem-vindo, sinta-se em casa, essa aqui é a nossa casa. E apesar de ser o Pizza Night, a mensagem não é sobre pizza. Eu até tentei achar alguma coisa, falei, Deus, fala alguma coisa aí sobre pizza, ou pelo menos o nome da mensagem, para eu colocar no título, alguma coisa, pizza. Mas não é isso que Deus quer falar. Mas Ele trouxe algo muito especial no meu coração e eu quero compartilhar com você nessa noite. Quantos aqui querem crescer em Deus? Eu quero crescer com Deus. Amém, amém, eu também quero. Quantos aqui estão dispostos a sofrer? Quantos estão dispostos a sofrer? Amém, tem gente disposta a sofrer aí, glória a Deus. Para crescer, a gente precisa passar por dores, não tem como. Você vai lembrar de quando você era criança e sofria com as dores do crescimento, né? Eu quando moleque, quando menino, eu sofri muito com dores nas canelas. Eu lembro que a minha mãe vivia lá com óleo e remédio e tal, e sofria de muitas dores nas canelas quando eu era criança. Na minha adolescência, na minha pré-adolescência, eu tive muitas dores na coluna. Eu tive até problema na lombar, tive que fazer fisioterapia, porque eu cresci muito rápido, estiquei muito rápido. E é natural, no crescimento a gente passa por desconforto, a gente passa por dor. A gente não cresce sendo bajulado, sendo reconhecido, elogiado, a gente cresce no meio do sofrimento. Na vida espiritual é assim também, assim como no nosso físico nós sofremos, na vida espiritual é assim também. Nós crescemos em meio às tentações, em meio às dores, em meio às provações. Nós crescemos quando nós dizemos não à nossa vontade. O crescimento está no desconforto. Já cutuca a pessoa aí do seu lado e fala para ela, o crescimento está no desconforto. Na nossa vida espiritual é assim. Nós não crescemos na zona de conforto, no meio da bajulação, no meio do reconhecimento, do elogio. Crescemos no desconforto. E a vontade de Deus é que a gente cresça, é que Cristo seja formado em nós. É isso que diz a palavra, até que todos cheguemos à maturidade e à plenitude da estatura de Cristo. Até que Cristo seja formado em nós, diz a palavra. Essa é a vontade de Deus, que Cristo seja formado em você e na minha vida. Você foi criado para isso. Diga, eu fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Essa é a vontade de Deus, esse é o seu propósito de vida. Ser como Jesus, os valores de Jesus, a forma como Ele age, a forma como Ele trata as pessoas, a forma como Ele pensa, esse é o propósito da minha e da sua vida. Ele quer que o caráter dEle seja formado na minha e na sua vida. Ele quer ver a imagem dEle em você. Cristo é a imagem do Deus invisível, Ele é a imagem de Deus, a imagem do Pai. Quando olhamos para o Filho, nós vemos o Pai. Não existe aquela frase, tal pai, tal filho? Deus se agrada quando Ele olha para você e vê em você a imagem do Filho. Um pai se agrada quando alguém chega e fala, ó, seu filho é a sua cara. Eu me alegro quando alguém chega e fala, ó, cara, o Bernardo é a tua cara. E olha só, olha essa foto aí. É ou não é verdade? Olha eu pequenininho ali, ó. Olha eu de bicicleta aqui, é a cara do Bernardo ou não? Concorda aí, vai. Um pai se agrada quando alguém fala, olha, seu filho é a sua cara, o seu filho parece muito com você. E o nosso Pai, o seu Pai Celestial, Ele se agrada quando Ele vê em você a imagem dEle sendo refletida. Quando Ele vê em você Jesus sendo formado, é a mesma coisa, Ele se alegra, Ele se agrada, isso agrada o coração de Deus. Nós fomos criados para isso, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo, esse é o nosso propósito de vida. Mas nesse caminho de crescermos e
nos tornarmos semelhantes ao nosso Pai, que é o propósito da vida cristã. Um cristão é um pequeno Cristo, é um Cristo sendo formado. No meio dessa caminhada, e a vida cristã ela é um processo, ela não é algo instantâneo, que nós simplesmente chegamos aqui, entregamos a vida e estamos completamente transformados. A vida espiritual é gerada em nós, mas se inicia um processo de transformação, que é a santificação, que leva tempo, que leva anos, que leva renúncia, que leva processo. E no meio desse processo, dessa caminhada, muitas vezes falhamos, muitas vezes erramos, muitas vezes tropeçamos, muitas vezes insistimos nos mesmos erros, muitas vezes ficamos travados em algumas áreas, não é verdade? Certamente existem algumas áreas aí que você está em luta, que você às vezes se pega travado e não consegue avançar. E é assim com todos nós, existem sempre áreas sendo tratadas na nossa vida. E nessa noite, a mensagem que o Espírito trouxe ao meu coração é justamente sobre isso. Quando nós estamos travados, quando nós estamos presos em algo, o que nós precisamos fazer? Quando você está lá no seu computador e de repente começa a travar tudo, né? Acontece isso, né? Você está lá, de repente começa a travar a tela, começa a travar os programas, você está quase terminando o relatório, desliga o Word, trava o Word, você perde tudo que você estava fazendo que você não salvou. Acontece, né? O que a gente tem que fazer nessas horas que você está travando tudo? Ctrl Alt Del 2 vezes, reiniciar. Você aperta lá o reset, resetar a máquina. E a mensagem hoje é sobre isso. Reset. É preciso reiniciar. E essa mensagem é tanto para você que está chegando numa igreja, talvez primeira vez, você que está vindo no Fire aqui, talvez a primeira vez, ou para você que já é antigo de igreja, velho de igreja. Todos nós precisamos apertar o reset em algumas áreas. Todos nós precisamos reiniciar algumas coisas e amanhã nós vamos precisar de novo, e daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano a gente vai precisar reiniciar de novo, porque a vida cristã é um processo e a gente precisa estar sempre disposto a reiniciar, para destravar algumas áreas da nossa vida. E eu quero ler com você um texto aqui em Efésios, que é o texto base dessa mensagem. Eu vou ser bem objetivo, prometo. Efésios 4, do 22 até o 24, diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Esse é o texto. Com base nesse texto, eu quero trazer alguns princípios, algumas atitudes, 3 atitudes que nós precisamos ter para reiniciar a nossa vida, para reiniciar algumas áreas da nossa vida. 3 atitudes que você precisa ter para reiniciar a sua vida. E a primeira atitude é: abandone a sua antiga maneira de viver. É isso que ele está falando ali no versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Despir-se é tirar essa vestimenta, tirar essa couraça, tirar essa roupagem, tirar esse jeito do velho homem. Isso exige renúncia. A primeira coisa é renúncia, é abrir mão da nossa vontade, do nosso desejo, é livrar-se daquilo que nos atrapalha. E esse é o chamado de Jesus. Jesus não disse: aquele que quiser vir após mim, venha que vai dar tudo certo, vou satisfazer todos os seus desejos. Aquele que quiser vir após mim, pode vir que eu vou satisfazer todas as suas vontades. Ele disse isso? Não, ele disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Foi isso que ele disse. Tome a sua cruz é fazer morrer a sua vontade, o seu eu, o seu desejo, a sua natureza, o seu velho homem. Então a vida cristã é uma vida de renúncia. A primeira coisa que nós precisamos fazer é isso, é abrir mão
abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus. E quando nós falamos dessa roupagem do velho homem, a gente sempre vai pensar em 3 coisas: pensamentos, palavras e ações. Essa é a nossa vida. Pensamentos, palavras e ações. Tudo isso da velha natureza precisa ser deixado para trás. Precisa ser abandonado. Todos os pensamentos, todas as palavras e todas as ações do velho homem precisam ser despidas. Precisam ser arrancadas, precisam ser completamente renunciadas da nossa vida. Eu quero falar primeiro sobre palavras. Depois eu vou falar de pensamentos. Primeiro eu quero falar sobre palavras, porque tem muita gente caindo nessa área. Tem muita gente tropeçando na própria língua. Tem muita gente morrendo pela boca. Tem esse ditado, né? O peixe morre pela boca. Tem muita gente morrendo pela boca, sendo fisgado pela própria língua. Olha só esse texto. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18 e 21. O poder de gerar morte ou de gerar vida está na nossa língua. As nossas palavras, aquilo que falamos, tem o poder de gerar morte sobre a vida das pessoas e sobre a nossa própria vida, ou de gerar vida. Como têm sido as suas palavras? Como têm sido as palavras que saem da sua boca? Elas têm gerado morte ou têm gerado vida? Tem gerado morte, como essa foto aqui. A língua é um cactus, uma língua venenosa, uma língua que machuca, uma língua áspera, uma língua que difama, que gera calúnia, divisão. Ou a sua língua tem gerado vida, tem falado das coisas do alto, das coisas de Deus? O que tem saído da sua boca? O velho homem grita por palavras de morte, por palavras de destruição, por palavras que rebaixam pessoas, por palavras que denigrem reputações, por palavras que ferem, por palavras que machucam. Toda vez que sair uma palavra de morte da sua boca, é o velho homem falando. Se dispa disso, deixe tudo isso, se desvista de tudo isso. O segundo texto que eu separei: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago 3:2, olha só isso, que coisa maravilhosa. Se nós dominarmos a nossa língua, nós dominamos todo o nosso corpo. Já parou para pensar nisso? Se você for capaz de dominar aquilo que você fala, as palavras que saem da sua boca, você é capaz de dominar todo o seu corpo. Todos os outros impulsos que você tem, de moralidade sexual e etc. Se você dominar a sua língua, isso vai te dar uma capacidade de dominar todo o seu corpo. É isso que a palavra está nos falando. Veja quão importante, quão sensível, quão necessário é nós cuidarmos daquilo que nós falamos. E olha esse outro texto. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ele compara a língua ao leme de um navio. E você sabe que o leme, comparado ao tamanho de um navio, ele é insignificante. O navio é algo gigantesco. E o leme é aquela barra direcionadora que fica aos fundos do navio, submerso. E basta aquele leme virar e o navio muda de direção. Um pequeno objeto, uma pequena ferramenta que direciona toda uma embarcação. Assim é a língua, um órgão tão pequeno, mas que tem um poder sobre o seu corpo, sobre a sua vida, de te levar para o céu ou te levar para o inferno. É isso que a palavra está falando. A língua é um fogo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Isso é um alerta para as nossas vidas.
Nós precisamos cuidar disso, precisamos cuidar do que falamos. Em relação a palavras, existem 3 coisas que nós precisamos cuidar: o que nós falamos, como nós falamos e quando nós falamos. Você precisa estar atento a isso: o que sai da sua boca, como sai da sua boca e quando sai da sua boca. O que eu falo é importante porque você é dono daquilo que você cala, mas escravo daquilo que você fala. Você se torna escravo da palavra que sai da sua boca. Palavras são como flechas, não voltam atrás. Aquilo que você falou não volta mais atrás. Já foi dito, já foi reverberado. Agora, aquilo que você calou, você é dono daquilo, está dentro de você. Então tome muito cuidado com a palavra que sai da sua boca. Ela pode destruir a sua reputação e pode arruinar a vida de pessoas. Lucas 6,46 diz que a boca fala de que o coração está cheio. E aí? O que tem saído da sua boca? Se está saindo maledicência, se está saindo palavras torpes, de baixo calão, besteira, se está saindo mal falatório, se está saindo calúnia, é isso que está dentro do seu coração. A sua boca apenas está revelando. Não adianta a gente disfarçar e fingir que está tudo bem. Às vezes está aqui servindo, posso estar aqui pregando, mas nos bastidores falando mal. Posso estar lá no meio da minha casa, da minha esposa e dos meus filhos, falando besteira, xingando. Eu vou estar sendo um hipócrita. É os hipócritas que fazem isso. Nós não podemos ser assim. Cristãos são íntegros, são verdadeiros, são a mesma coisa no palco e no bastidor, a mesma coisa na frente ou nas costas. Que nós possamos ser dessa forma, é isso que Deus tem para nós, integridade. A sua boca fala daquilo que está no seu coração. De uma mesma fonte não pode jorrar água boa e salgada, Tiago 3,12. Como posso eu dar bons frutos, querer vir aqui pregar, ensinar algo, e de repente na rua ou nos bastidores ou lá no rolezinho estou falando mal de alguém? Estou julgando o meu irmão que está aqui servindo, estou julgando o meu irmão que está sentado do meu lado. Sou eu um cristão verdadeiro? De modo algum. Não pode da mesma fonte jorrar água boa ou água salgada, água ruim. Então, se está saindo algo ruim da sua boca, tome cuidado. Faça uma autoanálise se você realmente é um cristão verdadeiro. E se arrependa hoje. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Perdão, não passei o slide, está no outro slide. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia. Calúnia é falar mal dos outros. E de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. Tenham compaixão. Quem tem compaixão, quem tem amor, não fala mal de ninguém. Perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4, 29 a 32. Essa é a recomendação da palavra de Deus. Tudo aquilo que sai da nossa boca tem que ser bom e útil. Aquilo que sai da sua boca quando você está lá no rolezinho é bom, é útil. Você vai abrir a boca, vai ser algo útil. Se não for, fecha a boquinha. Se não for, fica quietinho. Não precisa comentar, não precisa falar, não precisa dar opinião. Só fale aquilo que for para edificar, aquilo que for para abençoar a vida de alguém. Essa é a ordem da palavra do Senhor, da palavra do nosso Deus. É isso que vai fazer com que da nossa boca saiam palavras de vida e não palavras de morte. O que eu falo, agora como eu falo, porque apenas falar a verdade não basta. É preciso falar a verdade em amor. A palavra diz, seguindo a verdade em amor. A pessoa que fala a verdade, mas é áspera, ela machuca também. É o sincerão, né? Ah, pronto, falei. Ele precisava ouvir isso, fui lá e falei. Falou às vezes o que é correto, falou a palavra verdadeira, mas
sem amor, machucando. Então traga junto com essa palavra de verdade, o amor. Nós precisamos falar a verdade da palavra em amor. Siga sempre a verdade em amor. Olha o que Colossenses 4:6 nos diz: o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O que é o tempero com sal? É algo agradável, temperado. Não é nem de mais nem de menos, é algo gostoso de se ouvir, agradável. Provérbios 15:1 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quando chega alguém nervoso ali, alguém te afrontando, às vezes falando algo para você, e você reage com tranquilidade, o que acontece? Aquela pessoa se acalma na hora. Ela não tem com quem brigar. Agora, se você responde na mesma intensidade, o que acontece? Pega fogo, explode. O que Provérbios está ensinando é isso: quando você vem com uma resposta calma diante da ira, a ira se desvia de você. Ela afasta a ira. Então fale sempre de maneira agradável, temperado, e sempre fale sem ira nos seus lábios. Se você estiver irado, não fale, não abra a boca. Quando você estiver irado, não abra a sua boca. É melhor você ir para casa dormir, é melhor você se trancar no banheiro, mas não abra a sua boca quando seu coração estiver irado. E depois é o quando eu falo. Tem um ditado popular que diz: quem fala demais dá bom dia a cavalo. E é verdade, né? Quando a gente fala demais, a gente conversa até com um poste, a gente acaba dando bom dia até para o cavalo. Meus amados irmãos, tenham isso em mente: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. A palavra nos ensina, a sabedoria nos ensina. Nós temos que ser prontos para ouvir. Seja um bom ouvinte. Nós temos que ouvir muito mais que falar. Jovens, se tem um conselho que eu posso te dar, é fale menos. Fale menos. Você vai evitar uma série de problemas na sua vida. Você vai aparentar ser uma pessoa mais sábia. Essa é a verdade. E você vai conseguir conquistar muito mais coisas falando menos. Pode ter certeza disso. Numa conversa, numa reunião, fala um pouquinho menos, que você vai ver o resultado disso. Controle a sua língua. Provérbios 10:19 nos orienta isso. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato, é sábio. Quem não fica falando sem pensar, falando à torta e à direito, é sensato, é sábio. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos cuidar, é a primeira roupagem que nós precisamos deixar do velho homem. Nós precisamos abandonar. É sobre esse primeiro tópico que estamos falando. Abandone a sua antiga maneira de agir. Quando nós não conhecíamos a verdade, quando nós não conhecíamos a palavra, quando nós ainda não tínhamos a vida cristã, a vida de Deus em nós, nossas palavras eram totalmente contaminadas. Mas agora, com Cristo em nós, sendo formado em nós, isso precisa ser transformado. Então abandone todas essas palavras que geram morte. Cuide o que você fala, como você fala, quando você fala. O outro aspecto é as ações, as atitudes que nós temos. Nós precisamos nos despojar e renunciar todas as ações do velho homem. O velho homem está gritando com o orgulho. O orgulho, ele é a raiz de todo pecado. O orgulho, ele é a raiz de todo mal. Quando você pega o primeiro pecado, que foi o pecado de Lúcifer, lá no céu, o pecado dele foi o orgulho. Foi intentar ser igual a Deus. Imaginar no seu coração que ele poderia ser como um Deus. Orgulho. É o orgulho que gera em nosso coração a falta de perdão. É o orgulho que gera em nosso coração a inveja, o egoísmo, as brigas. Tudo isso tem a sua raiz no orgulho. Então sonde seu coração, será que há orgulho que precisa ser quebrado aí no seu coração? Será que há raiz de orgulho que precisa ser deixada? Certamente há.
No meu coração também há. Nós sempre lutaremos contra o orgulho. O orgulho é algo que nos acompanha e que nós precisamos sempre estar cuidando. Todos os dias eu oro: Senhor, quebra o meu orgulho. Senhor, tira toda a raiz de orgulho do meu coração. Tira, Senhor, de mim isso que me quer fazer, me colocar numa plataforma, buscar reconhecimento, elogio, o primeiro lugar, o destaque. Tira de mim essa natureza que grita, querendo reconhecimento, querendo espaço, querendo o primeiro lugar. Essa é a nossa natureza. Querendo sempre estar à frente dos demais. Buscando primeiro a nossa vontade do que a do outro. É o orgulho, orgulho, orgulho. Peço para o Espírito Santo sondar o seu coração, para que essa natureza seja arrancada, para que você consiga ir abandonando a cada dia, se limpando. É como uma limpeza, aquela sujeira sendo tirada, e a água do Espírito nos lavando, nos limpando, tirando esse orgulho, essa casca de autossuficiência. Espírito Santo, tira do nosso coração, tira do coração, Senhor, dos jovens do Fire, ó Deus, o orgulho, ó Deus, que gera tanta divisão, que gera, Senhor, tanta aspereza nas palavras, que gera tanto julgamento, tanta inveja, Senhor, que gera tanta divisão, que gera tanta falta de perdão. Tira, Senhor, o orgulho dos corações, gera corações humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humildade. Nós precisamos de humildade. Nós queremos a graça, não queremos a graça? Não queremos o favor de Deus? A bênção? Humildade é o que nós precisamos. Como Deus vai abençoar se nós estamos cheios de orgulho no nosso coração? Arranque essa roupa. Se desvista dessa roupagem do velho homem, do orgulho do velho homem. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto está no versículo 23. A serem renovados no modo de pensar. Eu não falei antes de pensamentos, eu falei de palavras, de ações, e agora eu falo de pensamentos. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Mude a sua forma de pensar. Todos pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si. Não é verdade? As pessoas querem mudar o mundo. As palavras da moda agora são igualdade, equidade. As pessoas querem mudar o mundo com igualdade, com equidade. Elas querem salvar a Amazônia, salvar as tartarugas lá do Pacífico. Mas ninguém pensa em mudar a si. Querem mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Antes de tudo, mude a sua mente e mude a sua vida. E quando você muda, tudo ao redor muda, toda a sua vida muda. Essa é a grande verdade. Mude a sua mente, mude a sua vida. Romanos 12:2 diz: não se conformem com o padrão do mundo, mas se transformem pela renovação da mente. Se transformem. Esse ato de se transformar, essa transformação no original, essa palavra, ela vem do grego metamorfoses. Esse é o original grego e vem exatamente da transformação da larva em borboleta, por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Metamorfose, que é a raiz dessa palavra transformação, é exatamente isso. É uma larva se transformando em borboleta. Interessante isso, né? Como Deus criou isso. É de dentro para fora, é uma transformação interna. De dentro para fora. Na nossa mente é a mesma coisa. Nós precisamos ser renovados no nosso interior, na nossa maneira de pensar. Nós precisamos mudar e Deus quer mudar a sua maneira de pensar. É Ele que gera isso em você. É Ele que transforma isso dentro de você. Eu com os meus filhos, eu fico aproveitando toda e qualquer oportunidade para
ajudá-los a mudar a forma de pensar. Toda oportunidade que é possível, eu busco ensiná-los a pensar de maneira diferente. O Bernardo está, num momento assim, muito apaixonado por futebol, e ele está aprendendo a dar a lambreta agora, né? A lambretinha, você puxa a bola aqui no calcanhar e joga ela por cima aqui, né? Eu não sei fazer isso. Eu sou um péssimo jogador de futebol, mas um ótimo treinador. E toda vez que ele tenta e fala, pai, eu não consigo, eu falo para ele, filho, elimina essa palavra da sua boca. Elimina essa palavra do seu vocabulário. Essa palavra não existe para você. Não existe eu não consigo. Você vai continuar tentando até você conseguir. E olha, ele já está conseguindo. Já está passando por cima dele a bola. Daqui a pouco vai um pouquinho mais para frente. O Vicente está aprendendo a andar de bicicleta. E eu tenho uma estratégia também. Eu tiro as 2 rodinhas de uma vez e deixo os meninos empurrando a bicicleta uma semana, ou 2. Com o Bernardo eu fiz isso. Ele fica só carregando a bicicleta, andando do lado, vai entendendo a noção do equilíbrio, e depois quando ele sobe em cima, ele já tem uma boa noção e rapidamente ele pega o jeito. E o Vicente está nessa parte de começar a ficar sentado na bicicleta, e ele cai, e eu não consigo. E a mesma coisa, filho, elimina essa palavra da sua boca. Não existe essa palavra no nosso vocabulário. Você vai tentar até conseguir. Não existe eu não consigo. É mudar a forma de pensar. É isso que Deus quer fazer com você. Mudar a sua forma de pensar. Pensar não mais do seu jeito, mas do jeito de Deus. Olha só o que diz a palavra. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu oro isso todas as manhãs. Deus, nessa manhã, leva cativo todo pensamento, a tua obediência. Eu não quero nenhum pensamento meu, eu não quero nenhum pensamento do inimigo aqui na minha mente, Senhor. Leva todos eles cativos, leva eles à sua obediência. Hoje de manhã eu acordei cansado. Hoje de manhã eu ainda tinha que terminar a mensagem, eu acordei um pouco desanimado. E no momento que eu me coloquei de pé e fiz o café, eu percebi que eu não podia enfrentar o dia daquele jeito. E naquele momento eu comecei a declarar palavras sobre a minha vida. Eu comecei a orar com intensidade, a declarar a palavra de Deus sobre a minha vida. Mas foi uma questão de 10 minutos e eu era outra pessoa. Foi uma questão de 10 minutos, os meus pensamentos foram completamente transformados, e aquela nuvem de desânimo, de cansaço da semana foi embora, e eu estava ali em frente ao computador, terminando a mensagem, e na presença de Deus, e o louvor tocando, eu fui renovado. Está acessível a todos nós, é isso que Deus quer fazer, mudar a sua forma de pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, aquilo que é de boa fama, excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. É isso que tem que estar na sua mente. Mude sua forma de pensar. Pense, Filipenses 4:8, tudo aquilo que é do alto. Nessas coisas que a gente tem que pensar. E o terceiro e último é desenvolva novos hábitos. Aqui é o versículo 24. Ele diz o seguinte: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Revestir-se. Então você tirou aquela roupa velha, do velho homem, aqueles pensamentos, aquelas palavras, aquelas ações que não combinam mais. E agora você mudou a forma de pensar e está colocando uma roupinha nova. Uma nova roupagem, é isso que a palavra está falando, revestir-se do novo homem. É uma nova roupa, é um novo jeito de se comportar, é uma nova postura, é um novo jeito de pensar, é um novo jeito de falar, é um novo jeito de agir, de tomar decisão. É uma nova roupagem, é isso que Deus tem para você. São novos hábitos. São hábitos totalmente diferentes. É um novo jeito de viver. É um novo jeito de tocar a vida. É isso que Deus tem para você. Uma coerência de pensamentos, palavras e ações. Na nossa vida cristã tem que haver coerência nessas 3 coisas. Pensamentos, palavras e ações. Todas as vezes que não há coerência nisso, vai soar desafinado.
Todas as vezes que não há coerência nisso, tem algo errado. Nós não estamos sendo verdadeiros, íntegros. Olha essa frase do Stephen Covey. Ela é muito famosa, essa frase, ela é fantástica. É a lei da semeadura que o próprio Cristo nos ensinou. Plante um pensamento, colhe uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha caráter. Plante um caráter, colha um destino. Os hábitos. O que você tem feito diariamente? Você tem buscado a Deus diariamente? Você tem renunciado ao seu eu diariamente? Você tem cuidado das suas palavras diariamente? Você tem cuidado dos seus pensamentos diariamente? Você tem se alimentado da palavra? Você tem chorado na presença de Deus? Você tem estado na presença dEle? Como está a sua vida de oração, de consagração? Isso é um hábito ou é algo esporádico? Porque aquilo que nós fazemos repetidamente, diariamente, vai levar ao nosso destino. Plante um hábito, você colhe caráter, e caráter é o seu destino. O seu caráter é o seu destino. Isso é sucesso. É ter um caráter conforme a palavra de Deus. Não defina o teu sucesso como o mundo define em questões monetárias. O verdadeiro sucesso está em ter um caráter firmado na palavra de Deus. Porque isso vai te dar um melhor destino. Esse é o verdadeiro sucesso. Que decisões você precisa tomar hoje? Que hábitos você precisa colocar na tua rotina hoje? Que você precisa assumir um compromisso hoje? Deus está te chamando para dar alguns passos, para apertar o botão reset, para apertar o Ctrl Alt Del 2 vezes, aí no seu HD, aí na sua mente, aí no seu coração, para que Ele possa reiniciar algumas coisas. Mas é preciso coragem, para tomar decisões. É preciso coragem para tomar posição. Você tem coragem de fazer isso? A nossa vida, ela se expande na proporção da nossa coragem. Eu me lembro quando eu fui pedir a Manu em namoro. Foi preciso muita coragem. No auge dos meus 17 anos, eu fui lá enfrentar o meu sogro, né? E eu me lembro que a gente marcou uma janta e eu sentei com ele lá na sala e toda a família e jantamos. E ficamos na sala conversando, dali a pouco sumiu todo mundo, só ficou eu e meu sogro. E a gente conversou de futebol, conversamos de política, conversamos de economia, conversamos de engenharia, e conversamos, mas não vinha coragem de falar o que eu fui falar. Até que o meu sogro não aguentava mais esperar. Falou: você veio pedir minha filha em namoro, né? É isso, sim senhor. E aí ele deu o sermão dele, as orientações. E aí nós começamos a namorar. Mas foi necessário coragem para ir lá, sentar naquele sofá, puxar um assunto, ouvir a instrução e pedir essa linda moça em namoro. Graças a Deus. Foi necessário coragem, mas a partir daquele dia minha vida mudou. Comecei a namorar, casei, tenho filhos. Minha vida expandiu. A nossa vida, ela expande na proporção da nossa coragem. Deus está te chamando nessa noite para você apertar o reset, para você tomar decisões de coragem. É preciso coragem. É preciso coragem para tomar decisões. Mas não dá para permanecer do mesmo jeito. Não dá para permanecer da mesma forma. Eu quero convidar já o grupo de louvor. Pode subir.
Lá na empresa, a gente tem um programa de mentoring. Eu não sei se alguém já participou de mentoring aqui, mas é um programa muito bacana, onde você tem a oportunidade de ter um acompanhamento com profissionais mais experientes. E eu participo desse programa como mentor. Já fui mentorado, hoje sou um mentor. E eu fui escolhido como mentor de uma coordenadora lá de São Paulo, ela me escolheu como mentor. E eu comecei a preparar a programação, como a gente ia conduzir esse programa. O Espírito Santo falou no meu coração: só fala da palavra. E é online, né? A gente faz uma reunião online. Ele falou: só fala da palavra. E eu comecei naquelas agendas que a gente tem feito a falar a palavra de Deus para ela. A intenção dela é se comunicar melhor, é ser uma líder melhor, é ter princípios melhores. E tudo isso está na palavra. Na verdade, eu falei para ela: olha, você me escolheu como mentor, glória a Deus por isso. Sinal que você viu algo que eu posso agregar na sua vida, mas eu preciso te falar que tudo que eu vivo, como pessoa, como gestor, é pautado na palavra. Não tem nada mais fora isso. Você pode pegar qualquer curso de coach, qualquer coisa, tem tudo na palavra. E eu estou mostrando para ela, por meio da palavra de Deus, como se comunicar melhor, como liderar melhor, como ter princípios de vida. E aquelas sessões de mentoria, na verdade, se tornaram sessões de aconselhamento e de quebrantamento. E ela reconciliou com Jesus, porque ela já foi cristã. E há algum tempo ela retornou, e ali ela está tendo mais a palavra de Deus. Eu percebi como a gente precisa estar sensível ao Espírito e aproveitar toda e qualquer ocasião. É uma estrutura de trabalho, é uma estrutura da empresa que me foi disponibilizada e eu estou usando lá para levar o Evangelho. E uma vida está sendo alcançada e ela está numa igreja servindo já no evangelismo, e ela vai impactar outras vidas. E glória a Deus por isso. O nosso coração precisa queimar por pessoas. O nosso coração precisa queimar por Jesus. Nós não escolhemos Fire para o nome desse grupo à toa, não. O nosso desejo é que o coração de cada um de nós, de cada um de vocês, queime por Jesus. Esse é o nosso slogan: queimando por Jesus, queimando pelo chamado, queimando por pessoas. É isso que nós queremos. Sabe qual é o problema dessa geração? É que essa geração não está queimando por Jesus. Essa geração não tem queimado por Jesus. E o nosso coração se entristece quando nós vemos pessoas entrando e saindo sem queimar por Jesus. Estão perdendo a melhor fase da vida, o melhor momento para isso, que é a juventude. Para você queimar por Jesus, para você ser louco por Jesus, para você se derreter por Ele. Quantas pessoas você convidou para estarem aqui hoje? Se você não convidou ninguém, peço que você coloque a mão aí na sua mente, no seu coração, e peça misericórdia, Senhor. Quando a gente vê uma promoção, algo bom, a gente vai lá e conta para todo mundo. Aqui tem água e tem pão de graça, tem vida eterna. E nós temos deixado de falar desse amor para as pessoas. Nós precisamos nos arrepender. Nosso coração precisa se quebrantar, nós precisamos queimar por Jesus. Seu coração precisa queimar por Jesus, precisa queimar por pessoas. Você precisa ter vontade de levar essa vida plena que Jesus tem para outras pessoas. Isso precisa queimar no seu coração. Em qualquer oportunidade, seja numa sessão de mentoring, eu aproveito isso para levar Jesus, porque é o que queima, não tem ninguém vendo, mas Deus está vendo. Eu estou fazendo o que Ele me mandou, porque é isso que queima no meu coração. O que está queimando no teu coração? Será que vai vir só
sábado após sábado, entrar e sair, nada vai mudar, nada vai queimar, não perca o melhor tempo da sua vida. Deus está te chamando hoje para tomar decisões com coragem. Tome essas decisões.